Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, graça e paz a todos. Mas vamos baixar a sua cabeça, fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco, Deus, e te peço, Pai, neste momento, que o Senhor fale ao coração do teu povo, fale ao coração daqueles necessitados, daqueles que necessitam, Pai, da tua palavra. Estende sua mão poderosa sobre cada família aqui neste momento, Pai, nesta noite, para que eles possam compreender a tua palavra. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Mas abre sua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e versículo 18. Sabendo que nosso versículo base na mensagem nesta noite está centralizado no versículo 18. Diz assim o texto: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, o produto da oliveira não minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Versículo 18, a parte A. Eu me alegro no Senhor. Nós vemos aqui neste livro uma introdução de um diálogo entre Deus e o profeta Abacuque sobre a justiça e sobre o sofrimento. Diante desse contexto, nós vemos um contexto difícil, um contexto desafiador, e esse contexto de Abacuque, onde havia muito desafio e dificuldade, ele termina o seu livro nesse último capítulo dizendo: eu me alegro no Senhor. No meio de tanto desafio, no meio de tanta dificuldade, e Abacuque termina no capítulo 3, dizendo no versículo 18: eu me alegro no Senhor. Mas o que isso significa? Significa que Deus é o Senhor e é a razão da nossa fonte de alegria. É aquilo que Paulo coloca lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E nós olhando para esse versículo, essa frase, eu me alegro no Senhor, nós tiramos 3 detalhes para essa alegria no Senhor. Primeiro, nós olhamos para esse versículo e vemos, ela se baseia na fé. Essa alegria no Senhor se baseia na fé. A mensagem que ele recebeu de Deus, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Esse versículo, o justo viverá pela fé, houve grande despertamento de homens valorosos ao Senhor, no século XVI, como Lutero, como Calvino, entre muitos outros homens de Deus. Tudo pela fé, porque o justo viverá pela fé, diz o texto. Pela sua fé, isso significa que a fé é oxigênio espiritual. O cristão vive para agradar a Deus. Sem fé, amado, é impossível agradar a Deus, como relata lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que buscam. Amado, é impossível receber de Deus aquilo que precisamos, e é pela fé que Ele diz: eu me alegro no Senhor. Então, a fé é a base que ele experimentava naquela situação tão difícil. O sustento dele, a base dele era a fé. Outra coisa que nós vemos é que eu me alegro no Senhor é uma alegria ultra circunstancial. Essa alegria no Senhor, ela não se baseia em circunstância. Essa alegria no Senhor não é um acontecimento ou um momento específico. Por isso ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinde,
o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Isso significa que a alegria do crente, a nossa alegria, não está baseada nas circunstâncias, pois as circunstâncias são difíceis, são complicadas, elas são instáveis. Existem coisas boas, coisas ruins acontecendo em sua vida hoje. Então, a nossa alegria não pode estar baseada na circunstância da vida. Quando você olha para a circunstância, você vai esquecer. Quando você olha para as pessoas, você vai se desanimar. Mas, amado, quando você olha para Deus, se alegra no Senhor. Você experimenta essa alegria ultra circunstancial, porque essa alegria no Senhor se baseia na fé. A alegria no Senhor não se baseia nas circunstâncias, mas no terceiro ponto, no versículo 19, vai dizer: o Senhor Deus é minha fortaleza e me faz meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Então, esse é o terceiro ponto. Baseado no versículo 19, a alegria do Senhor é um combustível. A alegria do Senhor nos produz energia, Ele nos faz andar. A alegria do Senhor nos fortalece, nos anima. A alegria do Senhor é a nossa força, como diz lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10, lá no final do versículo 10. Nós nos movemos, nós andamos, nós vivemos na alegria do Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele enfrentou a oposição, foi para a cruz na alegria que estava proposta. Nós aprendemos que no Senhor a força inesgotável de alegria. E nessa alegria nos fortalece, nos encoraja para enfrentar todas as dificuldades. Eu quero concluir, amados, dizendo que para vocês, Deus abençoe e que vocês possam viver nessa fé, na alegria ultra circunstancial, numa alegria, na força inesgotável da alegria do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre vós o teu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.